bem, gente? Espero que vocês estejam bem, viu? Bem-vindos aqui de novo ao meu canal Despertar Psicocomportamental. Um canal para falar de comportamento humano. E vamos seguir aqui a série sobre abuso emocional e narcisismo. Bem, gente, muitas pessoas perguntam o seguinte: eu devo perdoar o abusador / narcisista? Eu preciso perdoar o abusador para seguir em frente, para me curar? E é isso que nós vamos analisar agora, ok? Vejam bem, o erudito e escritor Joseph Jacobs descreveu certa vez o perdão como a mais elevada e mais difícil de todas as lições morais. Existem muitas teses sobre o perdão, sobre o significado do perdão, o significado de perdoar, inclusive no que se refere ao abusador / narcisista. As frases mais comuns sobre essa questão é: você precisa liberar o perdão para se desconectar do narcisista. Se esforce para perdoar. Perdoe porque toda experiência dolorosa traz um aprendizado. Então, perdoe. Se você não perdoar, você está sendo exatamente como o abusador. Perdoe, porque, afinal de contas, você permitiu que ele fizesse isso com você. Se você não perdoá-lo, Deus também não vai te perdoar. Eu vou abordar essa questão aqui do perdão sob o entendimento bíblico e o entendimento psicológico, ok? E eu já pergunto para vocês: será que Deus perdoa todos os pecados? O que vocês acham? Gente, Deus perdoa nossos pecados, sim, desde que não façamos do pecado uma prática contínua na nossa vida, ou seja, fazer do pecado um modo de vida. Quando Deus nos perdoa, Ele não está ali minimizando nossos erros e nem fechando os olhos para os nossos pecados. Gente, Deus não perdoa pessoas que cometem de propósito pecados cruéis e que não mostram nenhum arrependimento. E Ele não exige isso de nós também. As pessoas têm uma ideia totalmente equivocada quanto a Deus. As pessoas têm uma noção ou uma ilusão de que Deus é aquele velhinho de cabelinho branco, de barbas brancas, bonzinho e que perdoa tudo e sempre. A Bíblia diz, sim, que Deus é amor, 1 João 4,8 fala isso, mas Ele equilibra o seu amor com a justiça, ok? E para que Deus nos perdoe, é preciso que existam 3 coisas. Primeiro, que nos arrependamos de coração o que fizemos de errado. Segundo, nós devemos dar meia volta no nosso proceder errado e não praticar mais o pecado. Lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo disse:
Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados. E terceiro, nós devemos também reparar o mal que nós fizemos para a outra pessoa. Na Bíblia, o arrependimento genuíno envolve envolve mudar sinceramente de atitude, lamentar de coração quaisquer erros cometidos e, quando apropriado e possível, o arrependimento é acompanhado do esforço de compensar a vítima do pecado. Veja só o caso do personagem Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele extorquia as pessoas. No entanto, ele se arrependeu e ele disse para Jesus que ele ia dar a metade dos seus bens para os pobres e restituiria 4 vezes mais o que ele havia extorquido das pessoas. Perceberam? Ele se arrependeu realmente. Ele tomou ação para reparar o erro, o pecado cometido. Alguns psicólogos e terapeutas dizem que perdoar independe do abusador se arrepender e querer o seu perdão. Mas o perdão genuíno, ele está sim ligado ao arrependimento genuíno. Uma psicóloga chamada doutora Ângela Matilde escreveu num artigo exatamente isso, que o exercício do perdão requer arrependimento. O Dr. Pedro Calabres, que eu admiro muito o trabalho dele, beijo Dr. Pedro Calabres, num vídeo que ele fez, Por que é difícil perdoar? Também diz exatamente isso, que o arrependimento é sim essencial e também ações de reparação. Eu aconselho que vocês vejam esse vídeo dele lá na Neurovox, vou deixar a descrição aqui, o link aqui na descrição. É uma explicação maravilhosa sobre por que é difícil perdoar e ele aborda tudo isso aí. Bem, gente, a Bíblia nos incentiva, sim, a sermos perdoadores. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ali diz que devemos perdoar uns aos outros liberalmente, ou seja, devemos ser generosos em perdoar. Gente, se não estivermos dispostos a perdoar as pessoas que nos magoam, às vezes as pessoas até nos magoam sem querer, seria impossível convivermos uns com os outros em paz. Então, perdoar é saudável. E isso é comprovado pela neurociência. Perdoar ativa circuitos no cérebro envolvendo ali a empatia, a alegria, o bem-estar. Então, perdoar as pessoas do nosso convívio social, familiar, por algum desentendimento, algo que a pessoa nos fez ou até falou, é muito benéfico para nós, tá? Mas, e no que se refere a um abusador / narcisista, uma pessoa que te manipulou, mentiu para você inúmeras vezes, te traiu, te explorou, assassinou sua psique, te torturou,
muitas das vezes a ponto de você querer até acabar com a própria vida, e etc, e etc, e etc. Enfim, que abriu ali na sua alma uma ferida imensa. Devemos nos lembrar, gente, que abusadores / narcisista jamais se arrependem do que eles fazem. E eles não têm autorresponsabilidade pelas coisas, pelas maldades que eles fazem. Quando ele diz, muitas das vezes, que ele está arrependido, é só para você não sair do ciclo do abuso. Ou quando ele quer fazer ali o hoovering, ou seja, trazer você de volta para o ciclo abusivo. Mas depois que ele consegue fazer isso, ele faz ainda pior. Certa ocasião, o abusador pelo qual eu convivi, casada, ele me implorou o perdão, ajoelhou, chorou dias, tá? E até mesmo ameaçou se acabar com a própria vida, tá? E eu, é lógico, como toda empata, me compadeci, voltei atrás, perdoei os 4 anos de tratamento de silêncio, desprezo total. E o que eu ganhei? O que eu ganhei em troca foram mais e mais abusos emocionais, psicológicos, mentiras, traições, etc, etc, etc. Alguns profissionais dizem que perdoar o abusador / narcisista é para você ficar bem consigo mesmo, que é você se livrar da mágoa e se livrar da raiva. Vamos falar um pouquinho sobre mágoa e raiva. A mágoa é um sentimento de profunda tristeza e não tem problema nenhum você sentir mágoa. Porém, quando é possível, você se acertar com aquela pessoa que te magoou, né? Ó, joia, beleza, excelente. É isso mesmo que tem que se fazer, certo? A raiva momentânea, ela também pode ser benéfica para nós, porque ela é uma emoção protetiva. Porque ela possibilita que nós nos defendamos e também fujamos de pessoas que representem ameaça para nós. Situações e pessoas. Mas a raiva, assim como o medo, ela está ligada ali à reação de luta e fuga, né? E o que nós não devemos fazer de forma nenhuma é alimentar essa raiva, tá? Isso também é bíblico. Efésios 4:26 diz ali: fiquem irados, né? Ou fiquem com raiva, mas não pequem. Ou seja, é normal que nós sintamos a raiva, né? Mas se nós alimentarmos essa raiva, ela vai nos levar a fazer coisas terríveis. Agora, gente, não deixem, né, essa raiva, esse ódio que talvez você sinta lá atrás, né, principalmente quando a gente desperta do abuso, tomar conta da sua vida, né?
Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Como também não deve acontecer o sentimento de vingança, né? De jeito nenhum. Então, nós podemos sim, por exemplo, com terapia, dessensibilizar o máximo possível o nosso cérebro quanto à nossa tristeza profunda, a nossa raiva. Mas isso não é perdoar, gente. Isso é ressignificar, tá? Jamais devemos deixar de sentir, sim, a indignação com respeito a todo o estrago que o abusador fez nas nossas vidas. Porque essa indignação vai servir de proteção, porque ela vai nos manter no contato zero com o abusador. Porque a indignação é um sentimento ligado à injustiça. Eu não estou querendo dizer, gente, que a vítima de abuso não deva perdoar o abusador, porque isso é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal. É claro, desde que ele fique longe da vítima, tá? Agora, se ela quiser, se ela conseguir perdoar o abusador, ok, beleza. Mas isso não deve ser uma condição imposta a ela para a sua recuperação. Porque impor o perdão a uma vítima de abuso é revitimizá-la. Ou seja, vitimizá-la mais uma vez. É colocar mais um peso nas costas da vítima. Como se ela nunca fosse se recuperar se ela não desse o perdão para o abusador. Agora, o que a vítima precisa sim é se perdoar, tá? Se perdoar por ter sido ingênua, por ter acreditado no abusador, por ter se entregado de corpo e alma para ele, por ter se apaixonado por um personagem inventado por ele, que ela acreditou ser uma pessoa real, o que já é, gente, muito difícil se perdoar por isso. Olha, gente, vou dizer uma coisa pra vocês, de todo o coração mesmo. Eu, Sulamita, jamais perdoarei o abusador, tá? Eu já tive, sim, muita raiva, quando eu saí daquele coma psíquico, quando as fichas caíram, e isso é muito normal acontecer com a vítima, mas eu não tenho mais raiva nenhuma dele. Não tenho. Nunca tive sentimento de vingança, de ficar planejando alguma vingança contra ele, tá? Mesmo porque, gente, o ódio, o sentimento de vingança nos adoece, eleva o nível do nosso cortisol. Talvez tenha até algumas pessoas aqui que me assistem, inclusive ligadas ao abusador, que possa achar que quando eu compartilho aqui a minha experiência é para me vingar dele. Mas eu digo para vocês, não é, gente, de forma nenhuma, não é. Eu compartilho sim a minha experiência na esperança de poder ajudar, mesmo que seja uma pessoa, a sair
desse ciclo maligno, tá? E tudo que eu falo aqui, que eu vivi, é a mais pura verdade, sem acrescentar nenhuma vírgula sequer. Eu falo a verdade. Gente, eu não quero, eu não consigo perdoar uma criatura que roubou 27 anos da minha vida, que me enganou durante esses anos, me traiu de todas as formas, me explorou, acabou com a minha saúde psicoemocional e também a minha saúde física. E como cereja do bolo, me pro 2 vezes, da forma mais covarde possível, de forma que eu não pude sequer me defender, ok? E além disso, ainda saiu me difamando e me acusando de tê-lo traído. Então, meus queridos, esse perdão eu deixo para Deus, se assim Ele quiser, tá? Se Ele achar justo, ok? E eu não perdoar o abusador não me impede, não tem me impedido em nada de estar em paz e de estar me recuperando. Entende? Então, gente, perdoar ou não perdoar o abusador da sua vida, seja você dentro do ciclo ainda, e eu espero que não, ou fora do ciclo do abuso, é uma decisão sua. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um contexto da sua história, e aí a decisão é sua. Mas eu deixo bem claro aqui que isso independe de você se recuperar das sequelas dos abusos que você sofreu, ok? Essa é a minha percepção, né? E você tem sim que, através de uma terapia, procurar se perdoar, entender bem o que você passou, tá? E se perdoar, ok? E eu vou até tentar cantar um pedacinho de uma canção do Renato Teixeira que se chama Canção para Pedir Perdão. Vou tentar, porque é muito difícil essa música, mas diz assim, ó: essa canção é para pedir perdão, perdão para mim por tudo que eu errei, pelos caminhos que eu não procurei, pelas verdades que eu não encontrei. Essa canção é para pedir perdão, perdão para mim por ter feito sofrer velhos amigos, gente que eu amei, e a mim mesmo porque me enganei. Essa canção perdoa os meus pecados, que não me custam nada confessar. Viver em paz faz parte dos meus planos. Peço a mim mesmo, então, para me perdoar. Ai, gente, desculpa, tá? Essa música é difícil de cantar, mas ouça lá depois aí no YouTube, tá? Essa canção do Renato Teixeira. Gente, eu sou Sulamita, terapeuta comportamental cognitivo, sobrevivente de abuso emocional psicológico, e eu estou aqui para
te ajudar a sair do ciclo do abuso e para disseminar essas informações para outras pessoas, ok? Se você gostou, deixa um like, se inscreva no meu canal, por favor. Tem um sininho lá, pode apertar o sininho para ele te notificar quando tiver um vídeo novo. E eu, agradeço vocês de coração, tá, gente? Beijo!